E continuamos com a série de entrevistas com os deputados, candidatos a deputados estaduais aqui da nossa região. Vamos receber Oswaldo Borges, do PSC. Oswaldo, muito obrigado por estar aqui no Primeira Hora, participando como tantos outros candidatos a deputados estaduais aqui pela nossa região. Muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Primeiramente, bom dia, Marcos, bom dia também a quem está nos assistindo. Eu agradeço o convite, né? E a gente está à disposição. Candidato, primeiro para conversar um pouquinho sobre essa questão aí de que, porque a gente estava fazendo as entrevistas aqui com os candidatos a deputados aqui da região da Murel, mas algumas informações mostram você como candidato a deputado pela região de Araranguá. Não tem nada a ver, né? Eu sou candidato de toda Santa Catarina, né? Até porque quem está apoiando essa candidatura são 22 associações do DR. Quando eu era funcionário público, a gente sempre fazia as reuniões em vários municípios do estado e as próprias negociações com o governo a gente representava aqui, mas tinha outros companheiros que representavam os outros municípios. Agora se lança um candidato, certo? Porque é uma comissão de funcionários que lançam um candidato. Esse candidato poderia ser de qualquer município do estado. Optaram por Oswaldo Borges do Sul, porque eu também fazia parte da comissão, um partido mais leve, o PSC, um partido novo, e pelo partido também, né? Então se abraçou-se essa causa em defesa das conservações das nossas estradas. Então por isso se lança um candidato, se diz de Araranguá. Eu também sou de Araranguá, eu sou de Criciúma, eu sou de Tubarão, eu sou de Chapecó, porque tem representante dessa comissão, que faz parte da comissão de todo o estado. Candidato, e por que, né, colocar o nome à disposição para disputar um pleito eleitoral a deputado estadual, uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Assim, Marcos, a gente já, através das associações, nós tivemos agora há pouco tempo a situação do 14% de desconto dos aposentados. São funcionários públicos. Eu participei do Sintesp com 9 mil filiados. O Sintesp é um sindicato. Eu fui diretor em 2 mandatos e a gente defendia a classe em todo o estado, as pensionistas do estado, aí, que é uma classe também quase ninguém fala e ninguém defende. Então, se desconta e não defende o DR através das associações, a gente fez defesa, sim, porque a gente tinha uma secretaria e defendeu e conseguiu aí se desconta o 14%, que o governo fez o desconto, a gente sabia que isso ia acontecer, mas a gente conseguiu um ganho para equilibrar esse desconto. E foi estendido a outras secretarias, porque dentro do próprio Sintesp a gente defendia ali a base de 12%. Quando a gente sai de lá, a gente defende daí mais a categoria do DEINFRA, mas hoje, se caso eleito for, a gente já fazia um trabalho em defesa do funcionário público. Porto de São Francisco, essa situação também, quando eu fui diretor, que quase fecharam, a gente brigou também. Então a gente vai defender todas as categorias e a preocupação é a conservação das estradas de Santa Catarina. Isso é a grande preocupação, porque os funcionários do antigo DR, que fizeram a Serra do 12 amarrado em corda, certo? Amarrado em corda, abriram a Serra do Corvo Branco, aquele corte de cima do DR, e as conservas sempre em todo o estado, que construíram a parte da 282 lá em cima da serra, ali na parte de Lages. Hoje a gente vê as estradas assim abandonadas na parte de conserva. E a gente joga muito assim, a gente cobra muito dos gestores. Porque quando tu tem um governador, ele coloca gestores para fazer essa administração, para administrar as secretarias. E, infelizmente, a gente está vendo muita colocação, os partidos brigam para pegar secretarias e quando colocam gestores, não colocam gestores de dentro da secretaria, pessoas que já têm a experiência, que pode fazer com que esse serviço reflita para o contribuinte. Porque a grande preocupação, Marcos, é o seguinte: quem paga todo esse serviço é a população. E se vê assim, é uma falta de consideração nesse sentido. Estrada sem acostamento, onde subi, eu fui até Lauro Miller, subi, que eu fui fazer um trabalho lá em Uruçanga, e o pessoal subindo de bicicleta sem acostamento. Se coloca em risco as pessoas, certo? E o que mais chama a atenção é o seguinte: quando o próprio governador, o próprio presidente diz, se tu emplaca o teu carro, por que pagar pedágio?
Pô, se as nossas estradas estaduais não têm condições de pagar pedágio pelo fluxo de carro que é muito pequeno, mas se colocar, vai se cobrar muito caro, se o dinheiro do emplacamento, e aí a gente fala para o pessoal entender, dinheiro do emplacamento é para construção, uma parte construção e também conservação. Por que não se contrata o pessoal do DENFRA se está desde 1982 sem contratar ninguém? Se coloca hoje muita gente, se contrata, os políticos contratam pessoas pelo CLT. Nós queremos que abra concurso público, abra, porque a gente vê os estudantes estudar, se formar, tenta um concurso público, mas não se abre concurso público. Por quê? Os políticos simplesmente pegam e indicam as pessoas para trabalhar dentro do serviço público. Isso é um absurdo. Tem que dar, eu acho que tem que abrir esse leque para todos, faz o concurso público e aquele que tiver condições tem que passar. E aí presta um serviço mais de qualidade. Quando é indicação política, o cara se joga nas cordas. Agora, quando tu é funcionário, tu abraça a secretaria, tu abraça o teu serviço, porque tu sabe que tu vive dali. Então essa é a nossa grande revolta, que ocasionou dentro dessa comissão e dentro do nosso pessoal, porque não é só o pessoal do DENFRA que está nessa comissão, mas tem uma graça aqui também, vou citar um nome, né, a graça aqui de Criciúma, que é da saúde, que também está junto com nós nesse trabalho de a gente brigar muito por gestores de qualidade dentro das secretarias, mas que sejam funcionários que venham ali ao longo do tempo trabalhando e sabem das dificuldades, o que dá para melhorar, para prestar um serviço de qualidade para o povo. Porque nós somos prestadores de serviço, eu sempre fui. Eu, 37 anos dentro do DENFRA, fui prestador de serviço, além do que eu faço fora disso aí nas comunidades. Então, por isso se lança um candidato. Se lança um candidato para continuar prestando serviço. A comissão do DR lança o candidato se a gente conseguir botar um candidato na LESC, sim, para defender categorias. Eu estive ontem falando com o pessoal lá em Uruçanga, os motoristas autônomos, outra situação também. Que a gente abre uma porta para esse pessoal, porque não vai ser, se a gente conseguir uma porta simplesmente na LESC, essa porta tem que estar aberta para o público. Eu acho que o funcionário público, ele presta serviço para o povo, mas ele tem que estar no meio do povo para prestar esse serviço. E ele é um funcionário do povo. Ele não tem que andar de palitozinho e achando que ele é o dono da coisa. Não, ele é um funcionário do povo. É o povo que paga. Então, por isso a gente lança um candidato, Marcos. Candidato, já deu para perceber na sua fala que a bandeira, né, a bandeira mais que se destaca, né, na sua candidatura é essa questão do funcionário público, essa valorização e essa representatividade dentro da Assembleia Legislativa. E perguntando nesse sentido, qual a importância, então você citou algumas organizações aqui da nossa região, representantes, qual a importância de ter um candidato que levante esse tipo de bandeira, porque todos que passaram até agora por aqui, é o primeiro candidato que levanta essa bandeira, né? Outros falaram em várias pastas importantes, mas preservar também essa questão do serviço público é importante, porque como você falou, né, a população é que paga então, tem que ter um serviço, mas também tem que ter estrutura para o profissional, tem que ter, né, motivação, enfim. É importante na nossa região nós termos um candidato que represente essa categoria lá na Assembleia Legislativa. Digo nossa região, a nossa região aqui da Amurel, Tubarão. Se fala muito na região da Amurel, eu estive na reunião que teve com o pessoal, o grupo ACIT, aquele pessoal, teve mais outras secretarias, teve mais outras entidades. Eu acho que é muito importante. Mas eu acho que o mais importante de tudo, Marcos, é nós ter lideranças políticas na região. Ter deputados mas ele tem que ter voz. Não adianta nós eleger um candidato que vai lá e se senta lá dentro, como a gente teve agora nessas negociações de 14, voltando, a gente entrava em gabinetes e a gente vê deputados que representam uma região, mas simplesmente estão sentados lá dentro. Tem que ter liderança, porque porque nem sempre, às vezes, tu tem um deputado que ele se senta lá e não aparece para o povo ver as dificuldades, porque esse negócio de deputado ficar sentado numa cadeira e não ir ao encontro da dificuldade, ver o que realmente acontece, não adianta ele ficar lá sentado e alguém dizer para ele, está acontecendo, não, ele tem que ir lá ver, e aí sim, ir de frente junto com a população e ver o que nós podemos fazer. Não é ele que faz, é isso que o povo tem que entender, não é o deputado que faz, o deputado abre as portas para conversar e aí tocar para frente aquilo que a população quer.
Tubarão, é isso que eu não entendo. Como é que não tem um deputado? Né? Porque se divide demais. Se divide demais. Tem que ter lideranças políticas também. Além de um candidato forte, não um, eu acho que tem condições da região da Murel, tem que eleger mais de um. Tem que fazer isso. Porque tudo é em função da política. Tudo que tu consegue através dos órgãos públicos, tu tem que ter uma liderança política forte. Porque tu tendo um deputado forte, mas tu tendo uma liderança, um diretor, sei lá, um presidente de um partido forte, ele te dá uma sustentação mais. Porque quando vai junto, ele não precisa ser o político, mas ele chegando lá em Florianópolis, ele indo até Brasília, e ele falando com os políticos mais acima, que é um presidente, que é um ministro, que é o próprio governador do estado, eles têm esse respeito por ele ser um político, ele ter uma liderança na região, por ele até indicar um político, porque quando tu tem liderança e ele indica alguém para ser um candidato, as pessoas acreditam mais nele, porque ele mostra através dos trabalhos deles, certo? A liderança que ele tem na região. E isso está faltando aqui. Nós não temos alguém assim com mais liderança. Por exemplo, nós tivemos o Moisés, que hoje é atual governador do estado, mas o Moisés surgiu, muita gente não sabia nem quem era o Moisés, hoje é governador do estado. Hoje ele é uma liderança porque é governador do estado. Mas lideranças políticas que vêm com o decorrer do tempo, eu vou citar um nome, posso citar dois, doutor Imoto, foi uma liderança política, politicamente ele é muito conhecido. Doutor Estélio Cascais, foi uma liderança política, eu não sei se ele ainda, eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte, não sei se ele ainda está vivo, mas eu estou citando como lideranças políticas. Tem mais outros que foram lideranças políticas, que independente se eles eram prefeito, tinham algum cargo, mas quando eles chegavam lá para Florianópolis para falar com políticos que eram governadores, eles tinham como falar, eles eram atendidos, e isso faltou. O que tem em Criciúma, falta aqui. Esse também outro entendimento. Por isso que a gente diz, mas tu representa uma região. Eu represento a região, eu sou da região, eu sou de Santa Catarina, porque os problemas de Santa Catarina afetam a todos, mas para trazer recursos, tu tem que ser de uma região. Tem que brigar por aquela região. Eu tive o ano retrasado, subir para o oeste, porque a gente visita as associações, eu vi muitas obras lá, e eles reclamam que não tem obras lá, eles reclamam lá, mas tu vê que tem mais lá do que tinha aqui. As nossas obras aqui começaram a partir do ano passado. Está tocando obras? Tá, é importante? Claro que é importante. É muito importante. O governo está construindo, e a gente briga por conservação. Se contrata, temos que ter estradas de qualidade, porque tudo passa por ela, tudo passa, a educação passa, a saúde passa, tudo passa por estradas. E essa é uma das preocupações. Então, é importante nós ter um candidato aqui? Claro que é importante, é muito importante, mas nós temos que começar a pensar em fazer lideranças políticas, que pode surgir de um candidato, pode, mas pode ter alguém aí dormindo ainda, não querendo assumir essa liderança ou essas lideranças, né? Mas tem que começar a acordar, porque a tendência é isso. A gente está vendo o que está acontecendo hoje a nível nacional, né? Que ter bons políticos, pessoas com capacidade de assumir, pessoas que pensam no povo, pessoas que pensam no crescimento de um estado e no crescimento também do município, né? É muito importante para nós brasileiros, mas, claro, principalmente para a região da Murel. A preocupação é a região da Murel, então vamos começar a pensar na região da Murel. Outra coisa, né? Para te fazer político, já que o povo muitas vezes elege alguém e depois ele se torna um político, as pessoas têm que começar a pensar em quem vai votar. Não é votar por votar. Tem muita gente que vai naquele embalo, é meu amigo, é meu conhecido, mas o cara porque vem de uma família sei lá, que já foram político, mas ele é o político certo. Mas ele vem de uma prefeitura, mas ele é o político certo. Tem que olhar o que ele faz, a vida dele. Dá uma pesquisada na vida da pessoa. Ele sempre vem fazendo trabalhos sociais, ele se preocupa com o local, o município. É isso. A moral, a ética da pessoa. Não vamos votar simplesmente porque o cara deu um churrasco, porque o cara fez uma festa.
Porra, aí tu está trocando, porque eu penso assim, se o cara troca o voto dele porque ele foi em uma festa, então ele só vale uma festa. Eu acho que o voto vale muito mais do que uma festa e o ser humano vale muito mais do que qualquer gasolina, qualquer cesta básica. Eu acho que a pessoa em si, eu acho que não tem preço, certo? A pessoa em si não tem preço. E outra coisa, jamais a gente pode deixar alguém entrar dentro dessa cabecinha que a gente tem e pensar pela gente e dizer, tu vai votar no cara porque eu quero que tu vote. Não. A gente tem eu acho que Deus deu isso para nós. A capacidade de pensar, a capacidade de ver o que é melhor, o que é pior para mim e para o próximo. E aí sim, aí a gente entra naquilo. Eu quero ver o que é melhor para mim, eu quero ver o que é melhor para a minha família, eu quero ver o que é melhor para o meu município, para o meu estado. E aí vote na pessoa certa. Não vão pelo aquele embalo, simplesmente por uma festa, simplesmente por que o cara falou bonitinho, não. Não quer dizer que vocês têm que votar em mim, é isso, Marcos. Mas pensem em quem vão votar. Achem a pessoa certa, o candidato certo, porque eu acho que o município precisa disso. É visto aí. Por que se briga por um candidato da região da Amurel? Porque tem que achar candidatos que briguem. Porque o que tem na região da Amurel, desculpe, de repente os caras vão ficar meio brabo, mas se vê falar muito em quem é candidato aqui da região, não se vê, se passa quase que despercebido. Só se vê quando ele aparece dizendo assim, outra coisa também, trouxe 100 mil para o nosso hospital. Isso, eu penso assim, eu como político, certo? É a mesma coisa que com o chapéu pedir, mendigar lá para o governo do estado. Eu penso, porque eu vejo ultimamente é isso, trouxeram uma verba para o hospital, um hospital que atende toda a região aqui, 100 mil, 200 mil, mas é dinheiro. Uma operação sai quase 30 mil, se for pagar uma operação particular, tu gasta quase isso. O governo do estado tem dinheiro para ajudar? Tem muito, mas o que falta? Volta aquilo que eu falei. Se tiver força política, se consegue muito mais para ajudar. Não só o hospital, outras entidades aí que a gente tem. Mas é nesse sentido, estou citando exemplos, certo? Não quero crítica com ninguém, certo? Mas eu penso desse jeito, eu sou assim. Candidato Oswaldo Borges, muito obrigado por estar aqui conosco, participando dessa série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e é bom a gente bater um papo, assim, o pessoal conhecer mais, né? E vamos brigar pela nossa região, vamos brigar pelo nosso estado. Eu acho que nós temos grande possibilidade de eleger, talvez até 2 a 3 candidatos no estado. Nós temos também condições de eleger deputados federais. Eu acho que temos que brigar pelo vamos ser um pouco bairristas, sim, um pouco por Tubarão também, é a região da Amurel, mas eu acho que Tubarão, pelo tamanho de Tubarão, isso que tem que se pensar. Eu acho que dá para eleger candidatos aqui da região, mas principalmente de Tubarão. Abraço a todos e não esqueçam, no dia da eleição, o Oswaldo Borges, 20.888, e a gente vai brigar pelo nosso estado e pelo nosso município, pela nossa região. Muito obrigado, candidato, pela participação.